Oi pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Clube de Leitura Gabo. E no vídeo de hoje é um vídeo bem bacana porque eu vou falar sobre o livro de contos que uma escritora, que é uma escritora brasileira, mas que atualmente ela tá morando no Uruguai, se eu não me engano, ela nos procurou pra gente ler esse livro, avaliar esse livro de contos e até divulgar. E também é sempre meio importante destacar o papel que os escritores brasileiros, escritores nacionais, os escritores até da América Latina, né, que é o continente aqui onde a gente mora, como é importante a gente valorizar essas obras, porque de certa forma esses escritores, eles indiretamente acabam falando um pouco da nossa história, um pouco da nossa construção como povo e como nação, né? Porque a gente acaba recebendo indiretamente as influências da nossa cultura, de como a gente é criado. Então é tão bom quando uma pessoa ela consegue refletir isso nas suas obras por meio da cultura. O livro que a Regiane me passou é esse livro aqui, ó, que se chama, acho que tá dando um pouco de reflexo, então vou mostrar aqui, é Amores, que é uma série de contos que fala sobre as diferentes formas de amores, os diferentes amores que existem, né, que podem ser amores, muitas vezes, que a gente tem por um animal de estimação, que tem um conto que ela retrata, que foi um dos contos que eu mais gostei, até porque eu tenho gatinhos, né, então foi um dos contos que eu mais gostei, mas ela também fala sobre aceitação. Tem um outro conto que ela fala também um pouco sobre a relação dela com a mãe dela, então eu achei muito bacana, mas como alguns contos eles são um pouquinho maiores, aqui ó, tem o índice, tá? Vou ver se eu consigo pegar para você pegar a luz. Tem vários contos, né? Tem contos sobre aceitação, biblioteca, cheiro, despedidas, tô falando o nome dos contos, tá? E então eu vou selecionar e vou ler o conto mais curtinho, que é um conto que eu mais gostei, que é o primeiro, que fala de aceitação. E tem um outro conto que conta de quando ela pegou o gatinho dela e quando o gatinho dela, ele chegou na casa dela e como ele foi se adaptando na casa dela. Eu achei muito fofo isso, sabe? Ela conta desde a forma de ele ter chegado, o animalzinho ter chegado assustado e tal. E eu, como eu tenho uma gatinha, e a minha gatinha também eu recolhi ela da rua, eu gostei muito desse conto. Também gostei um pouco de um conto que, ao meu ver, deu a entender que era contando um pouco da relação da mãe dela e dessa questão de como às vezes a gente se identifica ou não se identifica com o familiar da gente e como isso a gente consegue relacionar com os amores que a gente vê. Também tem um outro conto que é muito bacana, que ela fala sobre as despedidas, né? E sobre esse processo de tu muitas vezes estar num lugar, ir morar num outro lugar, tu fazer toda essa adaptação, sabe? Eu achei muito bacana e eu fiquei pensando se, de certa forma, ela não refletiu na escrita dela o próprio processo dela de transformação, de sair aqui do Brasil e morar em outro país e ter um processo de adaptação. Lembrando que o conto dela já está disponível de forma física em algumas bibliotecas lá no, acho que é no Uruguai que ela mora, né? Lá no Uruguai, eu tô com medo de confundir se ela mora no Uruguai ou na Argentina, mas qualquer coisa eu coloco uma correção aqui no vídeo, mas eu acredito que é no Uruguai que ela mora. E é bem pertinho, a gente tem aqui, eu moro no Rio Grande do Sul, né? A gente faz fronteira com o Uruguai, então é bem tranquilo assim. No prefácio, a própria Regiane, ela coloca uma pergunta e um questionamento, né? Ela fala assim: já pensou que existem tantos tipos de amor quanto pessoas esperando ser amadas? O amor é um sentimento universal que conecta a todos nós. Provamos seu gosto, doce ou amargo, e com ele aprendemos. Mesmo aqueles sem finais felizes podem gerar sementes que florescerão com o tempo e a experiência. Não há emoção mais intensa que essa, e é sobre ela que você vai ler nesta coletânea. Eu acho muito bacana também porque às vezes tu vai ler um poema dela, um poema não, tu vai ler um conto dela e daí tem um título e daí tu fica pensando o que esse título ele quer dizer. Ah, e outra coisa que é bem bacana é que no final de cada conto ela deixa uma imagenzinha que de certa forma tem uma relação com o conto. Eu achei muito bacana. Eu tô tentando achar o conto do gatinho pra mostrar pra vocês. Ah, tem um bem legal que eu acabei de ver que fala também sobre a intimidade, que é mais relacionado à relação amorosa mesmo. Ó. Esse do gatinho tem, eu espero que vocês consigam ver, tem, acho que é assim que vocês conseguem. Tem um gatinho aqui, ó, no final. E o conto do gatinho se chama Lar,
que ela tá... Tu olha, assim, quando eu fui ler esse conto, depois que eu percebi que ela tava falando da relação e da adaptação dela do gatinho na casa dela, e tava lar, quando eu li o título, eu achei que ela tava falando da questão do próprio lar dela. Porque quando a gente pensa em lar, a gente pensa na nossa casa, no acolhimento que a casa tem, né? E ela contou sobre essa perspectiva, eu achei muito bacana. Agora eu vou ler pra vocês o primeiro conto, que eu acho que é o mais curtinho, que vale mais a pena, pra só dar um gostinho pra vocês, que o primeiro conto dela se chama Aceitação. Só um minuto que estou procurando aqui. Se chama assim. Aceitação. Vou mostrar pra vocês. Aceito que fico com raiva, às vezes, e que não vou me sentir feliz em cada segundo de cada minuto da minha vida. Aceito que tenho direito a um pouco de drama, a um punhado de lágrimas, a um toque de maldade de vez em quando. Aceito meus defeitos e tento ver neles um ponto de partida para melhorar. Aceito ser quem eu sou. Amo ser quem eu sou, sem deixar de procurar minha melhor versão. Então essa é um pouco da pegada da escrita dela. Claro, ela retrata outras, esse conto específico, eu acho que é um conto que fala mais sobre nós e da nossa relação com nós mesmos, né? Que é o fato de a gente se aceitar como a gente é, né? Ou seja, a gente não é perfeito, a gente é imperfeito, a gente comete erro, mas ao mesmo tempo a gente tem coisas boas, né? E no momento que a gente consegue se aceitar e consegue entender que a vida é assim, tem altos e baixos, a gente consegue se acolher, que é como mostra a imagenzinha que ela colocou aqui no final do conto. Eu achei muito bacana, eu achei assim, todo o acabamento, tá? Eu tenho um e-book, a Regiane me passou o e-book, eu achei o acabamento muito bonitinho, a capa também é muito bonitinha e acho que reflete um pouquinho da personalidade da Regiane, do que ela gosta. É um livro muito legal, muito bacana. Super recomendo para vocês. Ele é bem curtinho. Na minha versão e-book, ele tem 71 páginas, tá? E daí, aqui atrás, tem uma descrição um pouco da Regiane, tem os contatos da Regiane. E Amores é o primeiro livro que foi publicado, que é um resultado de anos colecionando pensamentos e definições sobre o sentimento mais diverso. Então, ela quis reunir nessa coletânea de contos vários contos que ela escreveu ao longo da vida dela, eu acredito, né? Como tem na descrição do próprio e-book que eu tenho. E compilou tudo isso e entregou pra gente essa coletânea de contos maravilhosos. Eu espero que vocês gostem, vocês procurem esse e-book, procurem o livro tem em espanhol e português. E até a próxima, não deixem de prestigiar todos os autores nacionais e da nossa América Latina, porque é muito importante a gente ter essa valorização cultural da região onde a gente mora. Até a próxima!